Boa noite, família Redenção Cristã, tudo bem com vocês? Aqui é o Júlio Aparecido, estou aqui com a responsabilidade de estar aqui trazendo mais uma live, levando a palavra de Deus na tua casa, mas essa palavra com entendimento. E nada mais, né, nosso lema é sozinho não tem como eu fazer isso sozinho. Então aqui do meu lado, eu tenho aqui a Janaína Oliveira, né, que vai estar aqui me ajudando também, para estar levando essa palavra. E aqui do lado aqui também, nosso pastor Pedro Cesário e a nossa irmã Maria Inês. Então sejam todos bem-vindos. Para mim é um prazer imenso ter vocês aqui, né, para estar me ajudando. E eu creio que através do Espírito Santo vocês vão trazer um conteúdo fantástico para estar levando para casa dos irmãos que estão lá assistindo. Amém? Amém. Então o nosso tema é bem-aventurado e vamos estar falando sobre Salmo 1, né? Quem é que pode estar lendo esse salmo? Pode estar lendo o Salmo 1? Maria Inês. Uhum. Vamos lá, Salmo 1. A paz, família, redenção. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O ímpio não são assim. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Então, vamos lá. Bem-aventurado. Tem muitas pessoas que encontram essa palavra na Bíblia e não entendem, né? O que é ser bem-aventurado? Né? A gente sabe que bem-aventurado é feliz. Mas trazendo aqui para a Bíblia, o que é ser bem-aventurado? O que é ser feliz? Fala um pouquinho, Janaína. Então, como você diz, né? Primeiramente, boa noite, família Redenção. Na minha versão também tá felizes, né? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, ou seja, aquele abençoado, né? Bendito de meu Pai. Aleluia. Então, quando a gente se desvia dessas más condutas, né? Quando a gente está em Cristo, que a gente recebe o Espírito Santo, a gente já não consegue mais ficar na mesa dos escarnecedores, a gente não consegue mais fazer as coisas que outrora a gente fazia quando estava no mundo. E ali nós sentimos essa felicidade, nós somos felizes porque nós estamos fazendo a vontade de Pai, né? E ali em Mateus, como Jesus fala ali em Mateus 7:24, quando ele fala... Aleluia, Senhor. Quando ele fala que todo aquele que ouve a minha palavra e as põe em prática, O alicerce. né, pode comparar-se a um homem sensato, né? Porque Jesus é o nosso alicerce. Ele fala para Pedro: Pedro, você é pedra. Né? E nós somos as pedras, né? Então, quando nós seguimos ali a palavra, quando nós estamos no caminho do Senhor, né, nós somos essa pedra que vai sendo edificada ali naquele alicerce que é Jesus. Então, se a gente se desvia dessas más condutas e não se senta na mesa dos escarnecedores, nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados e nós estamos agradando ao nosso Pai. Então, tu vê, né? Ser feliz nada mais ser lapidado pela palavra de Deus para ser essa pedra e se tornar essa obra que Deus quer na nossa vida. É isso aí. Benção. Você, pastor Pedro, bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado para o senhor? O Evangelho, boa noite primeiramente, irmãos da família Redenção. O Evangelho são as boas novas. O bem-aventurado é aquele que se alimenta da palavra e consegue exalar esse cheiro, falar da palavra que se alimentou. Se você não consegue falar o que você recebeu, você ainda falta um pedacinho para ser bem-aventurado. Bem-aventurado
Porque você pode até falar, mas o teu testemunho fala por você. Quando nós demos esse testemunho, e na verdade nós temos esse pertencimento com a família, as pessoas veem em cada um de nós, muitas das vezes, em momentos de tristeza, o cristão está sempre feliz, porque ele é bem-aventurado. Esse é o bem-aventurado de meu pai. Tem pessoas que querem ter a bem-aventurança em todos os lugares. Não, irmãos, nós temos que continuar buscando um abençoador. Tem pessoas que trocam o abençoador pela bênção. Aí não é bem-aventurado. Toda vez que você buscar o abençoador, ficar com ele e não trocar ele por nada, você é um bem-aventurado. O teu testemunho é que você é um bem-aventurado. Eu creio nisso. Amém. Então tu vê que a Bíblia ela deixa bem claro, né? Bem-aventurado é. Bem-aventurado não está, é. Então está falando a questão de ser. Né? Então, quer dizer, tem aquela diferença da pessoa estar bem-aventurado e ser bem-aventurado. E eu quero estar perguntando para a irmã Maria Inês, essa diferença de estar feliz ou ser feliz, qual é a diferença que a Bíblia nos traz a respeito disso? O homem, quando ele está, né, é um momento, né? É um momento, aquele momento que ele está feliz. Mas quando ele é feliz, vem de dentro para fora. É quando ele tem as bênçãos dos céus, que vem através do Espírito Santo de Deus, né? Então, o homem, ele é bem-aventurado quando ele tem uma vida pautada ou fundamentada na fé e na obediência a Deus, né? Ele tem aquele prazer, né? Ele é feliz, o estado dele, o ser dele é feliz, independente dele estar passando por momentos difíceis ou não, né? Ele é feliz. Eu estava vendo aqui, né, que é um adjetivo, né, que significa muito feliz, é feliz, e é aquele que tem a glória dos céus, né? Quer dizer, quando a gente tem a glória dos céus, é quando a gente tem o Espírito Santo de Deus nos guiando, né? Independente de qualquer situação que eu esteja passando, eu estou pautado na fé que eu tenho em Deus, né? Então eu sou feliz, eu posso passar por aquilo cantando louvores, né? Eu posso passar por qualquer situação de alegria, de tristeza, de dificuldade que nós estamos vivendo, Aleluia. Mas nós temos satisfação e contentamento. Então nós somos felizes porque nós temos essa fé e essa obediência na palavra de Deus, né? E quando a gente vai olhando os Salmos, o Salmo 1 nada mais é do que você obedecer, né? Você obedecer a palavra de Deus. E quando você é obediente, você tem bênçãos, né? E você é feliz, se torna feliz. Aquela felicidade que vem, ela vai se fortificando e você é bênção, né? Você sente a bênção e você é bênção para aqueles que estão à sua volta. Então, o Salmo 1 é uma coisa muito maravilhosa, né? Ele tem essa quando você vai lendo, você estuda, mas quando você estuda de novo, é uma coisa nova que o Espírito Santo de Deus vai dando para você. Então, feliz é o seu ser feliz, né? E estar feliz são momentos. Nós estamos felizes aqui agora, mas nós podemos sair daqui agora e termos uma notícia triste, alguma coisa, e vai nos entristecer. Mas a alegria, ela não vai sair, porque ela vem do Espírito Santo de Deus, né? Então, eu creio que é nessa direção que o Salmo, ele fala, né? De e estar feliz. Estar feliz. Né? Amém. Esse Salmo, para mim, ele é muito importante na minha caminhada, porque ele me ensinou muito, porque para mim, todas as pessoas que estão iniciando, que querem uma vida nova, se ela colocar o que está escrito aqui em prática, ela consegue. É verdade. Porque no começo, a pessoa ela não tem aquela força. Uhum. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é exatamente cumprir o que está escrito aqui. Uhum. É se afastar daquilo que pode enfraquecer mais ela. Então, realmente, foi o que a irmã falou. Às vezes a gente acha que é feliz, Uhum.
Mas calma aí, a gente só consegue sorrir, muitas das vezes tem pessoas que só conseguem sorrir, abrir um sorriso, se tiver com substância tóxica, né? Então tiver ali naquele momentâneo ali na bebida, em drogas, mas quando aquilo ali passar, ela se entristece. Às vezes ela acha que ela é feliz quando ela atingir um patamar que a conta bancária dela vai estar lá em cima. Isso. Mas às vezes ela alcança aquilo e ainda mesmo assim, ainda sente um vazio. Então, quer dizer, realmente, ser feliz é totalmente diferente de estar feliz. E ser feliz, como a Bíblia fala, bem-aventurado o varão. E varão e varoa são nomes que foi dado para os crentes. Então eu vejo que para ser feliz, não tem como ser feliz sem Cristo. Sem Cristo. Tu pode estar feliz dependendo de outras coisas, né? E procurando a riqueza, procurando as drogas, alguns outros vícios, mas ser feliz, para mim, só tem como ser feliz através de Cristo. Mas bênção pura. Agora, é algo bem interessante, porque o texto fala: bem-aventurado aquele que não se assenta, aquele que não segue os conselhos, aquele que não anda no caminho dos pecadores. Por que eu tenho que cumprir esse não? Né? Aí do versículo 1, para ser feliz, para ser aventurado. Porque são 3 não. Não. Aquele que não ouve os conselhos dos ímpios, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não segue, né, o caminho dos pecadores. Por que eu tenho que cumprir esse não? Pode falar, pastor Pedro. Sabe que o não de Deus é a forma de demonstrar o amor que ele tem por nós. Porque Deus nos dá liberdade, mas com limite. No Jardim do Éden tinham liberdade, mas tinha um limite de não comer um fruto. Isso aí. E quando fala não, porque você não deve dar ouvido a quem não pode te ajudar. Porque quem não pode te ajudar vai atrapalhar a sua vitória. Verdade. Estamos dando ouvido a muitas pessoas, e aquelas pessoas muitas vezes não querem nos edificar, querem nos levar para baixo. Querem ver muitas vezes a nossa ruína. Querem muitas vezes ver o nosso testemunho ser jogado de água abaixo. Porque é muito fácil você falar de Jesus, de Deus, para cristão, e falar para não cristão. É muito fácil pescar no aquário, é difícil pescar no mar aberto. Quando você dá teu testemunho, você está pescando. Não precisa nem falar. Só o teu próprio testemunho vai mostrar o reflexo de Deus na tua vida. Amém. Tu vê aqui que no começo da caminhada, eu vejo que esse não é necessário, né? Por que esse não é necessário no começo da caminhada? Foi como eu falei aqui, a pessoa ainda se encontra fraca, né? Então, se ela não cumprir esse não, eu acredito que ela não consegue realmente ter uma vida transformada. Que uma hora ou outra, os que estão lá ainda vão puxar ela para as coisas erradas, né? Então, eu vejo que esse não é necessário, como o pastor falou, e é um não de Deus, né? E foi bem colocado. Toda vez que Deus ele fala não para os filhos deles, é com amor, como uma mãe, um pai. Não, tu não vai fazer isso. Não é porque o pai e a mãe não gostam do filho, é porque é uma forma de proteger, é uma forma de não querer ver que o filho acaba se machucando. Então isso é bem interessante. Agora, Janaína, vamos lá, não sei se você se lembra, mas quando você recebeu o primeiro não de Deus, como é que foi? Foi dolorido, né? Dói, né? Mas assim, eu entendi que aquilo ali não era para me machucar, mas sim para me ajudar. É verdade. Né? Como você falou, né? A mãe ou o pai, quando ele fala não para o seu filho, não é porque ele quer prejudicar o filho. Porque ele sabe que lá na frente, né, como a gente já passou por algumas situações, a gente sabe que lá na frente, aquilo que ele está fazendo ali vai prejudicá-lo. E Deus, como, né, é onipotente, onisciente, onipresente, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Quando ele fala não pra gente, é porque ele sabe que lá na frente aquilo ali vai nos prejudicar, vai nos entristecer e acabar fazendo com que
o inimigo ganhe força, né, para nos puxar. Né? Eu tenho um exemplo ali do meu irmão mais velho, que hoje já está na glória. Quando ele começou a caminhar, porque ele era alcoólatra, né? Ele era alcoólatra e conseguiu se converter. Né? E ele estava indo, ia com a Bíblia debaixo do braço, ia para os cultos direitinho. Mas aí quando ele passava ali, né, na frente do bar, tinha sempre um que, vem aí. Não, mas eu não posso. Não, mas Deus falando, não vai. Desvia. Né? Que Deus fala pra gente, não vai por aquele caminho, porque naquele caminho ali tu vai encontrar algo que não vai te favorecer. E ele sabendo que ali tinha, né, um bar, que os amigos iam estar ali, ele não estava forte o suficiente. Então, quando ele foi ali, os amigos chamaram, falou, não tem nada a ver, só um pouquinho. E nesse pouquinho, fez ele cair. Ou seja, né? Então, quando Deus fala pra gente, não vai por aí, não faz assim, não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma, a gente tem que entender que aquilo ali é para nos fortalecer, é para nos ensinar de alguma forma. Né? Eu falo com a minha filha, o que eu falo para você hoje não é para te deixar triste ou para te colocar para baixo. Se eu falo não para você hoje, é porque eu já passei por algumas situações, já ganhei experiência e sei que isso vai te prejudicar. Então, quando eu falo isso é porque eu te amo. E quando a gente escuta o não de Deus, a gente prova que ama Ele. Né? A gente mostra para Ele que a gente ama e está ali dependente dEle. A gente precisa dEle para nos aconselhar. Né? Então, eu acho que é isso. Quando Deus fala não, mesmo que doa, a gente tem que escutar, que a gente saber que aquele não ali é para nos fortalecer. Isso aí. Irmão Júlio, e eu vejo que é muito difícil a gente dizer não. A gente tem muita dificuldade de dizer não. Né? E eu estava pensando assim, nem só naquele que tem o início na fé, até mesmo para nós hoje, né? Crentes mais maduros, às vezes a gente tem dificuldade de algumas situações dizer não. Não é não, entendeu? E permanecer naquele não. E às vezes até mesmo nós, eu estava pensando em mim, até mesmo nós a gente cede, né, em algumas coisas, eu estou vendo umas situações, né? Então, assim, por exemplo, tem alguns programas de televisão que eles zombam de Deus, mas às vezes a gente para naquilo e eu falo, meu Deus do céu, são coisas mínimas, mas são coisas que a Bíblia fala, né, que está zombando do pobre, zombando de Deus, né? E às vezes a gente é maduro e a gente para naquilo e a gente não diz não, a gente se assenta naquela roda do escarnecedor para rir daquilo, né? Então eu estava meditando aí, Deus vai trazendo as coisas no nosso coração, né? E a gente tem muita dificuldade de aceitar o não, né? O não também a gente tem muita dificuldade. Por quê? Né? Porque isso não tem nada a ver, né? E às vezes até nós mesmos, né, já amadurecidos, nós às vezes caímos nisso. Então é que às vezes que a Bíblia fala que nós precisamos vigiar, né? Porque não é não. Né? Não vai trazer edificação para a nossa vida, não vai trazer edificação para a vida do outro, então nós temos que realmente dizer não, e é não mesmo. Né? E é interessante que a irmã está falando, e o ser humano ele não tem só uma dificuldade de dizer não, ele também tem uma dificuldade de ouvir não. De ouvir o não. Ouviu não, que a irmã recebeu não. Então, quer dizer, como muitas das vezes, desde pequeno, tá acostumado só com sim, me dá isso, toma, me dá isso, toma, me dá isso. Quando recebe o primeiro não, se frustra, aí não aceita. E isso realmente é um perigo. Eu vejo que tem muito isso. Eu vejo que tem muito jovem que às vezes, quando era pequeno, de tanto receber sim, quando cresce e vê que o mundo não é só feito de sim, né, e toma um não, ele não aceita aquele não, e começa a querer fazer agora do jeito dele e muitas das vezes da forma errada. Às vezes ele quer algo que o pai não compra, porque falou, não dá. Aí vai lá e rouba. Vai lá e furta. Então, realmente, a questão de a gente aprender a saber falar não e aprender a ouvir não é muito importante. A mais dentro de casa. E tu vê aqui, a Bíblia fala, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores.
E realmente, quem são os escarnecedores? Aqueles que ficam zombando de você quando você quer fazer algo certo. Então, quando você decide fazer algo certo e aquelas pessoas ficam te zombando, para, pô, olha só, é só um golinho, pô, não quero beber mais não. Para de bobeira. Então, quer dizer, esse tipo de pessoa é necessário a gente não se sentar perto delas. É verdade. É bem-aventurado aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, como o pastor Pedro colocou aqui. Os ímpios é aquelas pessoas que são má, gostam de fazer impiedade. Aquelas pessoas que gostam de, tipo, botar lenha na fogueira. Fez isso contigo? Tu tem que dar o troco? Faz também. Para de ser boba, para de ser bobo. Então, calma aí. Eu tenho que também me afastar dessas pessoas. Ficou boba, né? Então, esse tipo de pessoa eu tenho que me afastar. E o caminho dos pecadores, foi como ela colocou aqui. O caminho dos pecadores nada mais é tudo aquilo que satisfaz a nossa carne. A gente não pode seguir o caminho de satisfazer a nossa carne. Porque a gente sabe que a nossa carne ela é corrupta. Então, isso é um cuidado, como a Janaína falou, é um cuidado que Deus tem com nós de uma forma tão intensa. O amor dele. E em cima disso, logo após ele fala, antes, medita na lei do Senhor. Essa lei, a gente sabe, a questão da palavra. Qual a importância de eu, me afastar daquelas pessoas ali e agora começar a cumprir, a meditar na lei de Deus? O que isso vai trazer de bom para a minha vida? Qual a importância? Eu sempre falo, irmão Júlio, que existe uma coisa chamada GPS. O GPS do cristão é guiado pelo Senhor. A palavra é a bússola. Se você não tem um caminho para seguir, medite na palavra. Mas cuidado. Quando você tomar um remédio, tem que ler a bula. E a bula é essa aqui. Tem pessoas tomando remédio sem ler a bula. Aí dá problema. Como é que você vai para um caminho sem um GPS? Tem pessoas que não se perdem. Nós temos o nosso GPS que é guiado pelo Senhor. E nós temos a bússola. Ele deixou essa palavra. Não foi o irmão, não fui eu, não foi ele. Deixar essa palavra para a gente continuar meditando nela. Lá na frente no Salmo diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o meditar, ele não é simplesmente ler, A gente precisa ter esse cuidado, não é simplesmente ler corrido, você precisa ruminar, como diz, Porque meditar é ruminar mesmo em cima da palavra, todo dia no seu secreto, para que ela entre no seu coração. É verdade. E no tempo certo, aquilo vai, Deus vai, assim, num momento de situação assim, você se lembra da palavra, e o exemplo que nós temos é de Cristo, lá quando Satanás falou com ele, E ele disse, está escrito, porque ele sabia, mais do que ninguém, mas ele deixou o exemplo, porque nós precisamos rebater o mundo dentro da palavra, O mundo ele precisa ser ressaltado dentro da palavra. Eu estava conversando com meus colegas, aí ele disse assim, é o anjo que caiu do céu. A gente lembra aquela novela? E eu disse assim, o anjo que caiu do céu foi Satanás. Aí eles ficaram assim, para mim, aí eu falei assim, porque o anjo que caiu do céu foi Satanás, não foi os anjos de luz de Deus, porque eles vêm ordenados por Deus. Então você precisa ter a palavra de Deus no seu coração, meditar mesmo, igual o boi quando ele fica ruminando ali, aquele mastigando aquilo ali. Você precisa também, nós precisamos, eu preciso, porque quando a gente senta para ler a palavra e estudar, ela vem às vezes você já leu tantas vezes, mas alguma coisa salta o seu coração, que fala o seu coração naquele momento, Então esse meditar na lei do Senhor é muito importante para a nossa vida de cristão, Para nos amadurecer, para nos firmar, Firmar as raízes, Igual a árvore plantada. É bem interessante, você falou algo bem interessante. A questão de meditar,
Tem pessoas que às vezes falam algo querendo trazer um elogio para você, mas não percebe o que tá falando. É verdade. Entendeu? Às vezes ela quer te elogiar. Pô, tu é um anjo que caiu do céu. Aí tu fala, tá repreendido. Aí a pessoa, que isso, eu te elogiando. Não, mas calma aí. Tu tá falando, mas tu tá falando sem entendimento. Eu não caí do céu. Entendeu? Eu não É isso caí aí. do Não, céu. ele tá cantando Aí- assim. aí as Poxa, pessoas- Você parece tão longe que eu do céu. Falando, não, Aí tu repreende a pessoa não entende. Pô, tu tá me repreendendo, tô te elogiando. Não, mas o teu elogio conhecimento. é isso aí. É. Então é muito complicado. É igual a Bíblia, realmente. A Bíblia ela foi feita, né? Que a gente lemos aqui 6 versos. Uhum. E estamos aqui em cima desses 6 versos aqui, tentando levar um conteúdo com qualidade. É verdade. Então, a Bíblia realmente foi feita para isso, né? Para a gente meditar. Falou a passagem de quando Jesus foi tentado. O próprio Satanás falou. Uhum. Falou assim, Ele conhecia. tá escrito. É, Olha o que ele usou. tá escrito. Ele falou, tá escrito. É. Se lança daqui de cima, que nem enviará seus anjos, e mal algum tropeçará em pedra nenhuma. Então ele falou, usou a própria palavra. Isso. Mas calma aí, Jesus falou, opa, É. tu tá falando, mas não tá entendendo. Eu vou te explicar o entendimento. Agora eu vou te falar o que está escrito com o entendimento. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então não é porque eu sei que Deus ele vai me guardar que eu vou ficar tentando ele. A gente estava aqui, né, escutando ali fora ali algumas ocasiões que está acontecendo ali em certas comunidades. Então não é porque eu sei que Deus me guarda que eu vou subir no meio de um tiroteio. Não, calma aí. Tem que ter entendimento. Realmente meditar é isso. Né? É bem interessante. E vamos lá, a Janaína. Se eu sei a importância da meditação da palavra, eu tenho que me afastar daquelas pessoas, meditar na palavra de Deus. Por que eu tenho uma grande dificuldade de botar isso em prática? Porque, assim, como a gente falou, né, o não de Deus é difícil. Né? Então, para mim seguir as coisas de Deus, eu tenho que ir contra o mundo. Né? Uhum. As coisas no mundo lá são mais gostosas. A gente tem costume falar, né? É gostoso estar no mundo. Mas as consequências também, né? É o que vai nos prejudicar. Então, assim, se eu meditar nas leis, se eu andar nas leis, né? Eu vou estar fazendo a vontade do Senhor. Eu até coloquei aqui, né? Fiz uma pesquisa e eu coloquei aqui, ó, reconhecendo que sou pobre, porque eu sou pobre de espírito. Né? A gente, quando não tem o Espírito Santo, a gente é pobre, a gente é dependente de Deus. Então, quando eu medito nas leis, eu herdarei o reino dos céus. No choro, ele me consolará. Na mansidão, eu herdarei a terra. E quando eu tenho fome e sede de justiça, eu serei farto. Não só de alimento, mas de espírito. Da sua graça, bondade, fidelidade e amor. Então, é difícil, né, a gente começar, quando a gente já está numa facilidade que o mundo nos proporciona, é difícil a gente depois ir contra, né, porque vai estar sempre alguma coisa querendo nos puxar. Né? Então, assim, para a gente fazer a vontade, andar nas leis do Senhor, a gente tem que estar com muita fome mesmo dele, tem que ser totalmente dependente dele e reconhecer que nós somos pobres de espíritos para que o Espírito Santo venha trabalhar isso na gente e que se torne mais fácil, né, a gente seguir as leis de Deus. Porque quando a gente tem um espírito, né, e a gente está indo por algum caminho errado, ele já ali, ó, não é por aí não, é por aqui. Então, né, se torna mais fácil quando a gente está ali reconhecendo que somos codependentes deles, que somos totalmente pobres espiritualmente e recebendo esse espírito, né, as coisas onde se torna mais fáceis. E existe também uma grande luta espiritual, né? Sim. Porque quando você quer fazer as coisas certas, as erradas sempre vão aparecer na tua frente. Exatamente. É inacreditável isso. Tu quer largar uma coisa, vai ter alguém para te oferecer. Tu não vai precisar nem pagar. Eu percebi aqui, ela trouxe um estudo, e está entrelaçado muito em Mateus capítulo 5, pelo que eu estou vendo aí. Porque é bem-aventurado os que choram, você é consolado, bem-aventurado os pobres de espírito. Então, quer dizer, a Bíblia,
ela é assim. Vai dar uma pulsa, Ela né? pega aqui Salmo 1, te joga lá em Mateus capítulo 5, encaixa direitinho Mateus ali e tu tem um conteúdo completo, né, com entendimento. Claro, só conseguimos fazer isso através do auxílio do Espírito Santo. Sim. Você sabe que a Bíblia, ela é o único livro que você lê falando com o próprio autor intelectual. Se você não chamar o autor intelectual, que é o Espírito Santo, é um livro comum. Isso Por aí. isso que muitas vezes as pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender, porque esqueceu de chamar alguém. Chama o Espírito E a Santo. palavra, assim, a palavra é uma palavra de confronto, né? Por isso que muitas pessoas que estão lá não acreditam na Bíblia, não foi escrito pelo homem. Mas por quê? Porque aquela palavra está confrontando. Né? E as Então, pessoas ela não gostam de ser aceita, confrontadas. ela não gosta. É verdade. Isso aí. Irmão, eu achei muito interessante o que o pastor Pedro falou sobre o assento, né? A diferença que existe de sentar e o assento, né? Eu achei muito interessante. Fala aí, pastor. É porque algumas versões falam sobre assentar. Mas assentar não quer dizer sentar. Que sentar é algo provisório e assentar é definitivo. Não quer dizer que você não vai sentar com uma pessoa que não é cristão e não vai conversar. A grande dificuldade hoje é as pessoas permanecerem. Por quê? Muitas pessoas também têm essa definição que o cristão não está no mundo. Ele está assim, o mundo não pode estar dentro dele. O cristão é um barco, e o barco só é barco aonde? No mar. Mas o barco está no mar, mas o mar não pode entrar dentro do barco. Então você pode estar no mundo, o mundo que não pode estar dentro de você, senão você vai se afundar. Você não quer dizer que você não está em Marte, Plutão, nem é mais planeta. Em Vênus, você está no mundo, só o mundo que não pode estar dentro de você. A grande dificuldade é hoje, as pessoas querem trazer muitas situações do antes, porque hoje eu sempre falo que nós somos o antes e o depois. E quando O antes e o depois. E quando o pastor falou aqui, né, o assentar, né, que o pastor deu o exemplo do quando a gente vai assentar o piso. Aquele piso vai ficar fixo ali, vai ficar, né, vou assentar o piso está fixo ali, porque você vai andar sobre ele. Então, o cristão, ele não pode ficar fixo na roda dos escarnecedores, né, na roda daquele que não tem Jesus. Né? Ele pode passar, né? Porque nós temos amigos, né? Amigos não cristãos, amigos que têm os seus valores, mas nós não podemos ficar sentado ali fixo com aquelas pessoas, porque nós não convém mais, né? É verdade. Nós precisamos ser diferente, mas não ter o preconceito, mas nós precisamos não ficar fixo com essas pessoas, porque nós temos uma família para pertencer, Por isso, né, irmãos? por isso que a gente senta, né? Senta para A dar uma gente palavra. senta, dá uma palavra, a gente pra vai ajudar. no aniversário, mas a gente não se assenta, não ficamos fixos. Eu gostei muito dessa colocação. Não, e o Pastor exemplo, Mamãe o chegando, exemplo né? disso, vocês estão falando, aí a palavra já vem na mente, né? O Espírito Santo já vai. Isso que é gostoso. Aí vocês estão falando, eu estou lembrando o próprio Senhor Jesus. Quando ele foi quebrar a religiosidade, né? Ele ali sentado com cobradores de imposto, ali comendo com eles ali, daqueles cobradores de imposto, um se tornou discípulo cristão. Então, quer dizer, ele não ficava direto, mas ele conversava, ele falava, ele levava, ele era um instrumento na vida daquelas pessoas. O que a palavra diz é que a conversão melhor vem de ouvir. Então, se a gente senta para falar um pouquinho do Senhor, quem sabe a gente ali não, né? Aquele ambiente ali a gente não joga uma consegue. sementinha e pede ajuda ao Espírito Santo. Então é bem interessante. Aí veio Mateus, que era, né, um cobrador de impostos. É verdade. E agora está aí, ó, escreveu aí um livro, e é onde que muitos aqui pegam ali para ler e pega como se baseia, né, na sua fé. Então é bem interessante isso aí mesmo, esse exemplo. E esse exemplo que o pastor deu também. Nós somos um barco. Pega aí. O barco está em cima do mar, mas o mar não pode estar dentro do barco. É verdade, isso é verdade. Senão afunda. Senão se afunda. E você, espectador da YouTube,
os seus amigos vocês podem levar para a célula. É isso aí. Verdade. E vai deixar de ser amigo para se tornar irmão. Uhum. Pega a visão. É isso aí. Em nome de Jesus. Mas É muito você tá forte. falando, pastor, não para de falar, tira o microfone. A meditação. Você sabe que Deus tem diversas formas de falar conosco, nós só temos uma através da oração. Mas quando a pessoa ora, ela só pede. E quando ela medita, ela agradece. Ela agradece. Isso aí. É Olha aí, é forte, hein? É forte, hein? forte. Eu falei que o conteúdo de hoje ia ser forte, olha aí. Aí está escrito aí, medita na palavra do Senhor. Medita. Mas você chama ele também. De dia e de noite. De dia e de noite, chama o Espírito Santo, porque ele vai abrir seus olhos para o entendimento espiritual. Se você pensar da forma física, da forma normal, você não vai conseguir. Isso é um livro espiritual. Verdade. Livro físico tem vários aí, natural. Isso aqui é sobrenatural. Eu sei que o conteúdo está muito bom, mas o tempo não para. Já está chegando o fim, né, dessa live, né? Meu Deus! Já? Então eu vou deixar aqui que cada um mande uma mensagem para cada pessoa que está em casa, falando para ela quais são os benefícios de cumprir esse salmo primeiro. Né? Vou começar aqui com a Janaína. Olha para lá, com a tua câmera. Eita glória! Fala para eles qual o benefício. Calma aí, porque a gente é movido, a gente sabe que a gente é movido assim, né? Muitas das vezes. Para a gente se esforçar, para a gente querer fazer uma mudança, a gente sempre quer benefício. O que eu vou ganhar com isso? Então, olha para essa câmera e fala assim, ó, o que essa pessoa que está te ouvindo vai ganhar cumprindo Salmo 1? Nossa, muito forte. Eita, muito forte. Bom, além de todos esses benefícios que a gente já falou aqui, né? A transformação, a gente vai ter alegria, né? Que é aquela alegria que não independe de pessoas, né? Ela só depende do Espírito. Então, quando a gente medita ali na lei, quando a gente segue as leis do Senhor, a gente é feliz, a gente é bem-aventurado. Então, eu não vou depender de situações para me ser feliz, porque eu já estou ali com o Espírito Santo, eu já tenho Deus ali dentro de mim e ele é o que me basta. A palavra dele já diz, né? Eu te basto, né? Então, assim, se você ainda não tem Deus, se você ainda não conhece, se entrega de verdade, porque no mundo, né, as alegrias, como o irmão falou aqui, né, elas são momentâneas, a droga é momentânea, o vício, né, no cigarro é momentâneo, a bebida é momentânea, tudo que você faz ali, você só está bem quando você está com aquele item ali, né, os amigos, né, que só estão ao seu lado quando você tem algo a oferecer. E para Deus não, né? A gente não precisa oferecer nada para Ele, a gente só precisa ser obediente à tua palavra para que nós possamos ser felizes. E felizes de verdade, sem depender de nada nem de ninguém. Isso é muito bom. Tu vai ser feliz e vai evitar até de gastar dinheiro com coisas que não tem necessidade. É isso aí, ó, quanto eu economizei. Por isso que no final fala aqui, ó, que vai prosperar, vai prosperar. Não vai gastar mais dinheiro com a bebida, com as drogas, com a prostituição. Então não tem como o crente não prosperar, né? Benção pura. Fala, pastor, qual é o benefício aí para essa pessoa aí que está cumprindo aí Salmo 1? A vida tem 2 caminhos. Mas Jesus fala lá em João fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe só um caminho. Só um caminho que te leva para a salvação. Esse caminho é Jesus Cristo. Esse salmo sempre fala que existe um dito popular que fala assim, diga-nos com quem andas que te direis quem é. Esse salmo reflete muito sobre isso. Irmão, ouvintes, espectadores, nós só temos um caminho. E esse caminho é Cristo. Esse caminho é Cristo. Ah, mas falar de Cristo para quem está na igreja é fácil. Mas pense bem como é que você era antes de Cristo. Existe o AC e o DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Existe o antes e o depois. Eu sempre falo que, hipoteticamente, existiam 2 anjos. E um anjo falou assim, mas o mestre vai criar um homem. E esse homem vai querer governar, vai ter todos os poderes, vai querer ser igual a ele. Aí o anjo falou para o outro, vamos tirar algo que vai deixar essa pessoa incompleta. O que nós vamos tirar? A felicidade. Aí o anjo, onde nós vamos colocar? Vamos colocar lá no espaço. Aí o anjo, não. Senão ele vai arrumar um espaço lá e vai buscar a felicidade.
Eu já sei, debaixo do fundo do mar. Não. Ele vai arrumar um submarino. Aí o anjo, já sei, vou colocar dentro dele. Ele vai buscar em todas as pessoas, em todos os lugares. Ele só vai conseguir achar felicidade quando olhar para dentro dele mesmo. Porque dentro de nós está Cristo. E é a nossa felicidade. Amém, ó, forte. Eita, É muito glória. forte. Fala, Maria. Eita, glória. Agora, leva essa mensagem. O salmista diz no versículo 3, ele é Obrigado, como a Senhor. árvore plantada junto à corrente de águas. Águas aí a gente pode falar que é Jesus, como o É pastor fez, né? verdade. Porque ele diz que quem tem ele é a fonte de águas vivas, né? Meu Deus. E uma árvore plantada junto ao ribeiro, ela busca, né, se fixar as raízes dela, né, mais forte para ela ficar fixa, né? Ela vai buscar lá aquela umidade da água para ela ficar forte, né? Então a gente vê que a árvore ela fica frondosa e no seu tempo, no tempo certo, ela dá fruto, né? E as folhagens dela não murcham. A gente vê que o crente, mesmo idoso, ele é formoso, né? Glória a Deus. Temos nós, eu e o irmão Pedro, nós somos idosos, não. Então, a Mais ou menos, né? gente não Eita, murcha, né? glória. A gente não murcha, as folhagens não murcham. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, assim, o crente, ele mesmo que ele tenha algumas dificuldades, ele é bem sucedido. É verdade. Porque estando bem ou estando ruim, ele tem Cristo, né? E o que o salmista fala aí é a vitalidade. A árvore ele fica florida. É. A estabilidade, o crente tem estabilidade. Ele não é Aleluia. aquela pessoa, mesmo que ele tenha problemas, ele não fica, né? Aqui ele vai buscar direção, ele vai fazer o 30 semanas, ele vai ter uma estabilidade, ele vai ter produtividade. Ele vai ter prosperidade. Então, a Bíblia, o benefício dessa vida de fé em Deus, de obediência, de não se assentar, de não fixar a nossa vida e não se deter, não se assentar na roda dos escarnecedores, tudo isso, a estabilidade, a produtividade. O crente é produtivo, é próspero, né? Próspero em conselho, próspero em amor, próspero em várias situações nós somos prósperos, né? Então, a estabilidade, a produtividade, então tudo isso nós temos que o Salmo fala aqui, né? E os ímpios não são assim. Aquele que não tem Jesus, ele não tem nada a oferecer, né? Não precisamos receber conselho de ímpios, né? Que não tem Cristo, que é só cruel, faz isso. Se o marido me traiu, eu traio também. Então, assim, são esses conselhos que os ímpios eles dão, porque eles não têm os valores que nós temos. Então, assim, para mim, o benefício são eles, né? De a gente seguir aquilo que diz o Salmo 20, o Salmo 1, né? Que nós explanamos aqui. Então, para mim, assim, foi uma bênção estar estudando esse Salmo, reestudando esse Salmo, porque ele traz, assim, um pouco para que, assim, a nossa maturidade, né, vá se acontecendo, né? Porque a maturidade ela vem com os estudos, com o irmão pastor, com o irmão Júlio, com a irmã Janaína, e a gente vai crescendo, né? Então eu agradeço muito a Deus. Tá vendo? Olha que conteúdo fantástico, né? Que bênção. A gente está meditando aqui na palavra em Salmo 1, te mostrando o entendimento. Porque muita gente, eu vou para a igreja, vou deixar os meus amigos, vou parar de falar com meus amigos. Agora... Não. Você não precisa parar de falar com eles. Agora você só tem que entender que você não precisa mais seguir os conselhos deles. Por quê? Porque tu tem a palavra. É verdade. Aqui tem tudo. Glória a Deus. Aqui tem o conselho para tudo na tua vida. Então o maior benefício que eu vejo é isso. Eu não preciso seguir conselho de outra pessoa, só tenho a palavra. E agora eu não preciso seguir o caminho dos pecadores, porque eu tenho a santidade. Agora
eu não preciso estar na roda daquelas pessoas que ficam me zombando, se eu tenho pessoas aqui que vai estar me motivando. É a família. Então, olha os benefícios, a troca que você faz. Enquanto tu quer fazer algo certo, as pessoas estão ali te zombando, aqui do outro lado, aqui, ó, na família Redenção Cristã, existem pessoas que vai estar te motivando, te ajudando, te apoiando, para que isso realmente venha a acontecer. Então, olha só, que conteúdo maravilhoso. Então, preste atenção. E com certeza, cada um de nós aqui, como foi falado, temos pessoas que ainda não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador. E nós somos luz para elas. A nossa missão é ir até elas, mostrar esse Jesus, mostrar essa palavra maravilhosa para ela, mostrar para ela que ela não precisa mais buscar felicidade em coisas, ou em pessoas, ou em lugares. Ela não precisa mais ser escrava, aleluia, daquele ambiente do pecado. Mostrar para ela que dá sim para ser feliz. É só ela deixar Cristo viver dentro dela. Aleluia. Amém? aleluia. Então, ó, espero que essa palavra possa ter alcançado o teu coração, que essa palavra transforme a sua vida, a vida da sua família, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Então, fique na paz. Um beijão, ó, no seu coração. Paz. Paz, Ó, família. fica na paz. Tchau, família. Vai.